Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também pela TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 3 da NET em Guarulhos e canal 20 UHF. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página, Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, é o 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, ginecologista Dr. Altamiro Ribeiro Dias Júnior. Prazer tê-lo aqui, doutor Altamiro. Prazer é meu. Também conosco, delegado de polícia, Dr. Reinaldo Correia. Prazer tê-lo aqui, doutor Reinaldo. Meu prazer. Obrigado. O senhor esteve na divisão de Prevenção e Educação do DENARC. Essa divisão existe há 25 anos, tratando única e exclusivamente de prevenção às drogas. Ok. Também conosco a pediatra, não é? Como é que eu anuncio a senhora, doutora Luciana Herrera? Mesmo? É uma pediatra da família grávida, pronto. Não, porque a senhora diz aqui educadora, a senhora pediu educadora da família, é isso? Exatamente, eu acompanho o bebê desde que quando ele está no útero de sua mãe. Então tem gente que me chama de educadora familiar, tem gente que fala que é educadora perinatal. Luciana, pediatra, já está muito mais, que bom. Também conosco a biomédica Tânia Vulcani. Isso mesmo. Pronunciei corretamente? Perfeito. Porque eu não enxergo lá e não enxergo aqui também, né? Perfeito. Não tem nenhum. Você pensa que é fácil? Eu sei como é que é. Antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje com aqueles que estão conosco, um registro muito importante no Gente que Fala. 13 anos da AltV, primeira emissora da TV Web brasileira, no ar desde maio de 2002. No modelo cross-mídia da AltV, o público é direcionado e o conteúdo editorial ou publicitário pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo e o tempo todo, através do computador ou de dispositivos móveis. Destacamos também a luta de seu idealizador, diretor-geral, Alberto Luchetti, que há 13 anos enfrentou uma grande batalha para consolidar o nome AltV em um segmento novo e cheio de desafios, numa era ainda desconhecida da web TV brasileira. AltV alia tudo como o próprio nome já diz. AltV, jornalismo, tecnologia, esportes, variedades, música, artes, beleza, comportamento, prestação de serviços, entre os principais assuntos de sua programação. Participações em tempo real por chat, e-mail, Twitter, Facebook ou qualquer outra ferramenta de interatividade faz parte da interação com o telespectador. Na AltV, o internauta tem a possibilidade de participar de cada programa com os apresentadores e convidados ao vivo, estreitando a relação entre os profissionais de comunicação, o consumidor e o anunciante. Por isso, hoje, na pessoa dos nossos diretores Fausto Camunhas, Enilda Salvato e toda a equipe, gostaríamos de dizer que, para nós, do Gente que Fala, fazer parte desta televisão é uma grande honra. Alberto Luchetti, da AltV, a TV da internet, o idealizador, realmente um empreendedor. Muito bom trabalhar com o Luchetti, ele que sonhou e realizou o seu sonho. Pois bem, doutor Altamiro Ribeiro, quando a mulher engravida, seu corpo passa por uma série de mudanças que exigirão cuidados especiais. Quais são esses cuidados que a mulher tem que... Ela precisa estar tranquila, ela precisa tocar a vida dela de maneira normal, eu costumo dizer. Continuar com a atividade esportiva, comer direito. E usar uma estratégia, que eu costumo dizer, é fazer de conta que não sabe que está grávida. Porque, é difícil. Agindo dessa forma, ela vai encanar muito menos e o processo tende a ir de maneira muito mais tranquila. É assim que eu orientaria o início do pré-natal. É uma tensão sem intenção, aquele provérbio chinês. Perfeito. E sobre esses mitos todos que existem numa situação dessa? Tem uma série de mitos, né? Posso comer carne de peixe, posso andar de salto alto, posso andar de avião. As coisas, eu costumo dizer o seguinte... na praia? Haja com bom senso. Agindo com bom senso, eu diria que ela responderia mais que 90% das dúvidas.
bom senso. Doutora Luciana. Eu concordo com o meu colega. A única coisa que a gente avisa as gestantes é o uso de álcool. Pesquisas recentes dizem que não há dose segura, nenhuma taça de álcool é segura para um bebê que está no útero. Não existe esse limite, isso é uma pesquisa multicêntrica, ou seja, feita em vários lugares do mundo, e aí o Brasil também, sim, está incluído. Então, pode alterar e fazer mal para o bebê. Então, assim que tem a notícia do beta-HCG positivo, que é o exame de urina, o exame de sangue, aliás, a gente deve evitar o álcool. Fora isso, o doutor falou tudo, né? Eu acho que a gestante não está doente, se ela já faz esportes, deve continuar. Eu costumo dizer que esses cuidados que a Luciana está dizendo, eles, claro, são todos muito importantes, mas eles têm que ser considerados principalmente no primeiro trimestre, que é onde se dá a parte mais nobre da gestação, que é a dita embriogênese. O resto a gente pode ir de maneira mais tranquila aqui. Quanto menos encanado, isso que eu costumo observar. O pré-natal vai costumar ir muito mais, de maneira muito mais tranquila. Pois não. Posso? Doutor. Por favor. Também chamamos atenção com referência ao tabaco, ao fumo. Aquelas que fumam e engravidam têm realmente de parar no tempo da gravidez, do consumo do cigarro. Senão, mais tarde, tem todas as chances de prejudicar a criança. A criança, mais tarde, pode ter problemas respiratórios em razão desta época da gravidez em que a mulher utilizou o cigarro. Pode dar retardo intrauterino, né, de crescimento. Prejudica o desenvolvimento da placenta e, com isso um inferno. E juntando álcool com cigarro, pior ainda. Pior ainda. Doutora Luciana, eu vejo uma situação completamente inversa de tudo que nós vivemos hoje, né? A senhora imediatamente fez referência ao álcool. E nós temos uma situação nacional, posso dizer assim, de combate ao cigarro. Mas não existe o mesmo empenho no combate ao álcool. A senhora foi imediatamente, olha, grávida não pode ingerir bebida alcoólica. Simples, né? Mas isto se estende a muito mais, né, do que um simples momento. Pois é, na verdade, eu acho que na gestação o álcool deve ser abolido. Mas como meu colega, né, a gente estava falando ali nos bastidores sobre os abusos da nossa sociedade atual, do álcool, do tabaco, das drogas, infelizmente parece que bom senso está em falta. Então é muito importante pontuar. E você estava dizendo dos palpites, né, quando você conversou aqui com o nosso amigo. Palpite de gestação anda assim, ó, grudadinho, é terror. Parece que todo mundo fica grávido junto com a mulher. Se uma grávida para num ponto de ônibus, todo mundo puxa assunto com ela, se é que não passa a mão na barriga. Não é verdade, colega? Doutor Altamiro, doutora Luciana, também doutora Vânia, doutor Reinaldo. Agora, o que acontece no momento, né? O Dr. Google. Nossa Senhora. Não vou nem fazer a pergunta. Eu tenho um comentário com o Dr. Google. Eu acho muito interessante as pessoas fazerem uso do Dr. Google, desde que elas soubessem fazer a interpretação de maneira objetiva. Exato. Coisa que, quando as pacientes estão inseridas no problema, elas não fazem essa análise de maneira objetiva. Então, eu sempre constato que, ao invés de trazer tranquilidade, a manipulação da informação acaba trazendo ansiedade, piora. Essa é a minha opinião particular. E não é nem só o Dr. Google. Na gestação existem agora muitos grupos de gestantes que compartilham informações. Então, os fóruns e grupos. E aí eles tiram foto. Eu estou passando mal. Eu tiro uma foto, às vezes até de uma secreção íntima. Pra você ter ideia, e bota no grupo e fala, eu também tive. O médico prescreveu. Então, isso aí é um perigo, porque parece que nossos anos de especialidade foram reduzidos à experiência pessoal de uma pessoa. Então, assim, é óbvio que compartilhar a experiência fortalece, enriquece. Mas o Dr. Google não substitui nem os obstetras, nem os pediatras, né? O relacionamento com o médico ele é fundamental. A paciente precisa ter liberdade e o médico estar acessível para, numa eventualidade de dúvida, ela poder saber que ela vai contar com essa pessoa. E essas informações das amigas, das sogras malditas, que Deus me dizer, geralmente não são muito proveitosas, com todo o respeito que eu tenho às sogras. Pois é. Mas eu acho importante que essas pacientes busquem informações, né? Eu estou falando agora como paciente. Recentemente eu tive um bebê, né? Parabéns! Quantos meses tem? Ele está com 8 agora. Ai, que delícia! 8 meses, E, assim, eu já tenho algumas informações e eu participava de fóruns, eu gostaria de saber a experiência de outras gestantes, né? E era uma forma de eu buscar informação, e é lógico, ali no Google você tem informações que são reais, que são verídicas, né? E outras que não, né? Tem muitas informações ali. A senhora, como o doutor Altamiro se referiu, a senhora tem condições,
tem discernimento Dentro sobre pra- o assunto que está sendo Sim, abordado. concordo. Não é simplesmente um achômetro Sim, do que está. concordo. Eu acho que tinha que ser desse jeito, eu acho. Olha, você está sentindo o quê? Eu acho Mas- que o seu sintoma é isso. Este é o grande problema. Não, eu concordo com vocês, só que eu acho que você buscar informação no Google, o paciente buscar informação no Google, ela vai gerar alguma A senhora informação. não é paciente. Não, eu tô colocando. E ainda considerando a grávida que está num grau de ansiedade e uma labilidade emocional absurda. Mas ela Se vai eu não tomo questionar. cuidado do jeito como eu falo com o paciente, Sim. ela vai chorar na hora. Com certeza, mas assim, Então, as só que- informações que estão no Google, como eu disse, elas são são reais ou não, né? Tem muita mentira ali mas assim, eu acho que isso é uma forma da paciente questionar o médico depois. Então, por que não buscar Entendeu? sites de referência? Ninguém é contra, tenho certeza Sim. que o Altamiro não é contra, e você justifica isso também, contra informações. Eu acho que o maior poder que uma pessoa pode ter é conhecimento, e isso é Eu um também GPS acho. que Aí- vai aí nos esse é o guiá-lo. Eu ponto. não acho que o médico é um Deus que tem que ser Isso, obedecido, amém, exatamente. desculpa, mas eu sei que você não é assim. Mas, enfim, e o conhecimento Muito é bom. bacana. É poder. Agora, mas qual site, quais as fontes de Sim, referência? sim. Né? Então, assim, tem sites da Febrasgo, tem site da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sim. tem sites de aleitamento.com.br, e tem sites que trazem informações corretas e bacanas. Esse é o ponto. Eu também concordo que não é só a opinião de um médico, entendeu? Assim, o médico ele é formado, tem toda a especialização para fazer, para dar informação para o paciente. Mas eu acho que o paciente ele tem que ter conhecimento também para, sei lá, se de repente o médico falou alguma coisa e ele não está muito confortável, buscar outras fontes. Não Do Ministério da necessariamente, Saúde, não por necessariamente qualquer site do Google, né? Eu concordo com você que tem que O ser Ministério site. da Saúde hoje tem Pois várias é. campanhas que elucidam, desde dicas de pré-natal, dicas de amamentação, mas o importante é não cair no achismos de algumas mães Concordo. blogueiras que às Sim. vezes, ou desses fóruns, né? Mas isso é muito bacana. A gente vai ficar discutindo isso É, aqui. É, eu mas também nós acho. registro só que Celso Brandão, do Distrito Federal, que esses 13 anos virem 26, 39. Parabéns ao TV, a mensagem vem do Distrito Federal, Coisa boa. do Celso Brandão. Doutora Luciana, a senhora falou sobre a amamentação. O que é a campanha nacional de doação de leite materno? Nossa, essa campanha é super importante. É uma campanha mundial que vai se iniciar dia 19 de maio, onde as mulheres que estão amamentando seus filhos, nós as convidamos para fazer um ato de amor, que é doar o seu leite materno para os bancos de leite humano. Existem mitos que falam, se eu doar leite vai faltar para o bebê. Isso está totalmente errado, isso é um mito. Quanto mais a gente estimula a mama, mais leite é produzido. Então, o bebê dela também vai ser beneficiado. E o banco de leite, ele é um lugar de referência. Nós exportamos tecnologia do banco de leite mundialmente, a gente tem muito orgulho de falar da rede de banco de leite, do Dr. João Aprígio, que é o coordenador, que eu tenho a felicidade de conhecer. Então, mulheres, vocês estão amamentando? Entrem em contato com o banco de leite mais próximo de vocês, façam essa caridade, essa doação, porque salva vidas. Um bebê que está internado, o leite humano não é só um alimento, ele é um remédio que pode sobreviver. Ele tem chance de tirar aquele bebê de uma UTI, muito maior do que uma fórmula, por mais cara que ela seja. Então, é uma campanha merece todo o nosso carinho e apoio. Mas essas características, como a senhora diz, de medicação, independe de ser o leite da própria mãe? Em primeiro lugar, o padrão ouro seria o leite da própria mãe. Sim. Mas assim, eu vou brincar, vou fazer uma comparação. Uma Ferrari maravilhosa seria o leite da própria mãe. Um carro importado, qual? Assim, um Audi. Algum carro bom, mas importado, um Audi. Seria o leite do banco de leite. E um Fusquinha velho, a fórmula mais cara do mercado. Essa é a diferença de qualidade. Porque nas latas existe um valor nutricional, mas não tem a parte de substâncias vivas que Os ajudam e anticorpos. Os ativam o anticorpos. sistema imune, né? Que são os anticorpos. Então, a comparação é de uma Ferrari, um de Audi, um Fusquinha velho. Mas onde... Agora eu fiquei mais curioso ainda. A senhora fala de banco de leite com uma tranquilidade assim, e tem... Somos 58 bancos de leite aí só no estado de São Paulo. Quem entrar no Google, vamos falar do Dr. Google aí, tem, aliás, bancos de dados da Fiocruz maravilhosos. Tem uma rede nacional de bancos de leite humano e que você tem até um mapa, você pode ver qual é o mais próximo da sua casa, a mulher que está
tá aí nos ouvindo, nos vendo, e ela pode se candidatar a ser uma doadora, uma heroína que salva a vida dos bebês que estão internados. 8 bancos só no estado de São Paulo. Mas o Brasil não vive a realidade de São Paulo. Não, mas nós temos muitos pelo Brasil inteiro. É que se a gente tivesse um tempo aqui, ou uma assessoria, eu juro para você que eu te dava o valor nacional. Temos muitos bancos de leite. Nas bibocas do Nordeste, ao frio do Sul brasileiro. A senhora está muito otimista. A gente sai de São Paulo, não, muda mas a realidade. Temos sim, graças a Deus, não tanto quanto São Paulo, mas temos bancos, né, doutora? Reinaldo, a realidade fora de São Paulo ela é terrível, mas mesmo assim, neste campo, você encontra muitos municípios lá pequenos, de 2.000, 3.000 pessoas, que tem 2 ou 3 pessoas interessadas com uma geladeira velha, mantém esse banco de leite. Né? Então, é uma coisa, como a doutora falou, muito importante. Eu me dou bem porque até um ano, né, fiquei na base do leite da mãe. Olha que coisa boa, por isso fortinho. Saudável, né? Então, saudável, 1,86, né, mais de 100 quilos hoje, mas que chique. isso a gente também, graças a Deus, nessa minha vida, estou com 64 anos, doenças, eu tive resistências a muitas. Eu acho que em razão disso, da imunidade que nós adquirimos da mãe através do leite materno. Marcelo Prates de Lima, de Santa Catarina. Quem que pode? Ele pergunta por que o termo dar à luz? Que chique. Dar à luz. Porque gerar uma vida? Porque é uma vida, pode não ser. é? É vida, luz, Porque a gente compara, às vezes, a morte com a escuridão. Aí né? é mais E a vida religioso, com a luz. é no campo religioso. Né? Mais sentido religioso. A escuridão vem com a morte, a luz vem com a vida. Nascimento. Então, é mais em razão disso. E é muito bonito, né? Seja lá a origem, eu acho dar à luz lindo, você não acha? Não é um termo que a gente use muito tecnicamente no meio médico, exatamente. mas no meio leigo se usa bastante. No hospital, né? Não é muito. Doutor Embora isso Altamiro. também varie muito de estado para estado. Parir, essas coisas. muito... Doutor Altamiro. Pois não. Em outros lugares não fica grávida, fica buchuda. Pois é, ué. E é um termo normal. Não é Não, Prenha. prenha. Também. Doutor Altamiro, já haveria uma efetiva comprovação científica de que a reposição hormonal pode aumentar riscos de câncer de mama e problemas cardíacos? Pergunta Fabiana de Lausanne Paulista. Essa já mudamos de pata gansa com Sim. Bom, a reposição hormonal, isso até foi o motivo da minha tese em 2002. Em 2002 surgiu um estudo que atribuiu a reposição hormonal ao aumento de câncer de mama. Quando se foi analisar esse estudo na íntegra, viu-se que não era bem isso. Quer dizer, as pacientes selecionadas para o estudo eram pacientes cardiopatas, hipertensas, diabéticas, então não eram as pacientes ideais. Embora isso seja um termo bastante controverso. Hoje a gente sabe que o estrogênio, que é um dos hormônios da reposição hormonal, ele não é o indutor da atipia da glândula mamária. O que pode acontecer, se a mulher tiver atipia, ele pode promover essa atipia de maneira mais rápida. Então, o hormônio em si, ele não é indutor do câncer de mama, a gente já é comprovado. Com relação à parte cardiovascular, e isso foi bom na época ter se feito toda essa reflexão, hoje a gente sabe que o hormônio, para paciente que é cardiopata grave, que tem história de tromboembolismo, ele não é uma droga de escolha. Ele seria uma droga de escolha para aquelas pacientes que estão na fase de perimenopausa. A Luciana não está jovem, a Tana também não. Ainda bem, mas né? assim, Olá, né? que não tem problema cardiovascular, e aí ele pode favorecer o perfil lipídico, aumentar o HDL, que é o bom colesterol. Com relação ao LDL, que é o colesterol ruim, ele não tem tanto impacto, mas a paciente que não tem doença cardiovascular, ele pode ajudar nessa parte de intervir no perfil lipídico favorável. Assim que eu responderia. Então é até bom. Então deixa a gente mais tranquila, é isso? Resumindo. Assim, a mulher precisa entender o racional da terapia hormonal. Por que eu vou ter que usar hormônio? Então, ela precisa entender o seguinte, até entrar na menopausa, que é a falência ovariana completa, ela produzia o hormônio. Então, não é esse veneno que se preconiza. A partir do momento que ela deixa de produzir, qual é o racional da terapia hormonal? É continuar fornecendo uma substância que até então ela usava e produzia, que fazia bem para ela. Esse é o racional. Mas para ela fazer uso e de maneira tranquila, ela precisa entender isso. E, mais uma vez, precisa ter um relacionamento com o médico, não com o Dr. Google, que aí vai ser pior ainda. Exatamente. Muito bom. Se ela não for esclarecida que ela pode ter dor de cabeça, que a mama pode ficar mais sensível, que ela pode ter sangramento, se um desses sintomas acontecer,
ela para o uso imediatamente e não vai colher os benefícios. Perfeito. Tá Doutora certo. Obrigada. Tânia, há instantes nós falamos com a doutora Luciana sobre o Campanha Nacional de Doação de Leite Materno, que acontecerá a partir do dia 19. Agora, com a senhora, é o dia 8 de maio, Dia Mundial do Câncer de Ovário. Exatamente. É isso. Eu fico meio confuso quando digo Dia Mundial do Câncer, né? Deve ser de combate ao câncer, deve dia ser de prevenção. combate, Acho de que prevenção. falta uma palavrinha aí que altera todo o contexto. Exatamente. É isso, dia 8 de maio. Exatamente. O câncer de ovário, eu acho que é importante ter essa data, porque diferente do câncer de mama, que a paciente possa até o doutor Altamiro pode me ajudar nisso, a paciente pode fazer um autoexame, né? O câncer de ovário é uma doença silenciosa. Né? Então, a paciente, não existe uma detecção precoce desse tipo de câncer. Né? Hoje, os pacientes que são diagnosticados com esse tipo de câncer, 3/4 deles já estão numa doença num grau avançado, em que normalmente a cura é quase impossível. Né? Então, a grande maioria deles acabam falecendo por conta desse tipo de câncer. Então, essa data, eu acho que vem justamente para alertar os pacientes que é importante, principalmente aqueles pacientes que têm um histórico familiar, em que tem membros da família com câncer abaixo de 50 anos, principalmente câncer de mama, câncer de ovário. O mesmo paciente que teve câncer de mama, de repente desenvolveu câncer de ovário. Vários membros da família acometidos com tipos de câncer associados, câncer de mama, ovário, homens com câncer de próstata. E também várias gerações acometidas. Então, tudo isso é um alerta para que essa família possa estar ali diante de um câncer hereditário. Né? Então, de repente, esse paciente poderia procurar um médico, né? E ver se realmente ele se enquadra nesses critérios e, de repente, se é um candidato a fazer um teste genético para ver se ele tem alguma mutação genética que leve à predisposição ao desenvolvimento de câncer. Tem algum evento programado? Porque eu estou habituado a ver notícias sobre essas datas. Sim. E ela se encerra na própria divulgação da data. Quero saber se tem um evento, porque não adianta nada eu dizer, dia tal é dia disso, e daí? Tem algum evento, tem que ter. Esse é o detalhe. Exatamente. Eu acho que é pouco divulgado, na verdade. Criou-se o dia, mas não tem uma grande repercussão como o câncer de mama, que é o câncer mais comum em mulheres. Né? O câncer de ovário, apesar de ser um câncer agressivo, né, ele não é tão divulgado porque é pouco comum. Né? Ele corresponde a 4% de todos os cânceres. Né? Então, mas eu acho importante ter essa data, embora não tenha um evento assim que possibilite que esses pacientes tenham maior acesso à informação. Doutor Reinaldo, dentro do nosso calendário, 9 de maio, né, será a reunião científica da Associação Brasileira de Mulheres Médicas. Elas se preocuparam com o que está acontecendo nas universidades, principalmente de medicina, envolvendo os acadêmicos. Principalmente o calouro sendo abusado pelo veterano. Então, ela chamou esse seminário para orientar, dar aquela orientação devida aos calouros. São 140 vagas que se farão lá no prédio. O senhor é um dos palestrantes. Eu sou um dos palestrantes. A doutora Alexandrina, ela é do Departamento de Psiquiatria da FMUSP, ela vai ser a outra falando da saúde mental. Eu vou falar a respeito dos abusos do álcool e uso de drogas dentro das universidades, que isso aí é uma coisa que realmente está impactando muito e está levando esses calouros à morte. Calouros não, veteranos também, pelo abuso do álcool principalmente. Como aquele caso de Bauru, onde o rapaz morreu após 25 copinhos de vodka seguidos. Posso fazer um acréscimo aí nesse texto do senhor? Eu diria que não no interior, mas no entorno das nossas escolas é que nós temos um problema terrível, não é não? Esse é um problema em razão dos estabelecimentos lá que vendem a bebida alcoólica. Já tivemos uma lei, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, que impedia, não é, que bares estivessem a uma determinada distância dos estabelecimentos. Mas que não obedecida. Mas você veja bem, o problema nem tanto no entorno, é dentro da Atlética.
Sim, O exatamente. consumo é feito dentro da Atlética, do Nas diretório acadêmico. festas. Nas mas festas que aí são é terrível. eventos, voltando, né? São eventos Sim. restritos. Então, Sim. o doutor Reinaldo vai se referir a estes eventos, com certeza, com relação ao consumo abusivo, que já fez vítimas, né? Constantemente nós temos aqui informações sobre vítimas nesses eventos. O mais recente, né, assustador deles é esse de Bauru, né? Uma competição completamente idiota. Nós participamos também de um levantamento feito por uma emissora de TV com referência ao consumo de drogas e álcool no horário, né, das aulas. E nos deslocamos por diversas universidades. No horário? No horário. Diversas universidades aqui em São Paulo, na capital principalmente. O doutor Altamiro se referiu, né, no local. Aí você chega, tem mais alunos dentro do estabelecimento que na sala de aula. Isso, 9 horas da manhã, já consumindo álcool e fazendo consumo também de cigarros de maconha e até de cocaína em pó. Então você tem todo esse problema envolvendo isso. E é um problema também de orientação familiar, né? Nós chamamos a atenção dos pais que não fiscalizam mais os seus filhos, não impõem limites, não falam não. Né? Não acompanha essa vida escolar, acha que ele já é um homem, já está entrando na faculdade, quando ele é muito imaturo ainda na faculdade. E tem um problema, se ele não entra na brincadeira do consumo, ele já é colocado de lado. Já é colocado de lado, exatamente. Então ele acaba fazendo uso para tentar ficar mais ou menos igual. Esse dentro das festas, né, dos diretórios acadêmicos. Aí também compete ao reitor a fiscalização para que isso não ocorra dentro. Né? Nós sabemos que a coisa é grave e corre sem controle nenhum. E os casos de morte, né, que acabaram acontecendo, como na Raia Olímpica, aquele rapaz que acabou falecendo lá, afogado, inicialmente falou-se em homicídio, porque ele tinha uma lesão no rosto, né? E falaram que os seguranças da festa o haviam agredido e jogado depois na Raia Olímpica. E depois descobrimos que ele usou uma droga terrível, né, que ela acabou entrando no ano passado aqui no Brasil de uma forma muito violenta, foi até proibida pela Anvisa a partir de fevereiro. É o LSD alterado, modificado, deixa a pessoa sem controle e a pessoa acaba fazendo coisas que no dia a dia comum ela nunca faria. Doutor Reinaldo, onde será esse evento? Esse é na Escola Paulista de Medicina, na Brigadeiro Luiz Antônio 278. Né? Nós temos 140 vagas lá. Eu acho que até o sábado ainda deve ter alguma vaga. As pessoas interessadas podem procurar lá a direção da Associação Brasileira das Mulheres Médicas. E a intenção nossa é levar um número crescente aí de principalmente acadêmicos, né, para que eles comecem a ter informação e depois que eles trabalhem essa informação que eles vão receber lá no dia com seus colegas, no dia a dia da universidade. Algumas outras mensagens que chegam aqui no chat da UTV. Doutora Tânia, quais seriam os primeiros sintomas de um possível câncer de ovário? Pergunta a Márcia, aqui da Estação Santa Cruz. Aqui. Tá, o câncer de ovário inicial, ele não tem, como eu disse, é uma doença silenciosa. Quando ele começa a ter algum sintoma, aí o doutor Altamiro também pode me ajudar, é inchaço abdominal, má digestão, falta de apetite, sangramento vaginal, dores abdominais, né? Completando a Tânia, o ovário é um órgão do tamanho de uma azeitona que a gente fala que é reto peritoneal. Ele começa a crescer sem causar nenhum sintoma. Quando ele causa sintomas, geralmente a paciente está com a barriga dilatada e cheia de água, de ascite, que é um estadio que a gente fala estádio 3C, que ela já fez menção, e que já a possibilidade terapêutica já praticamente se esvaece. Né? Doutora Luciana, Neuza de Osasco, como o leite chega até as mulheres que não têm leite? Sobre o banco de leite que a senhora se referiu. Na verdade, o banco de leite ele é voltado para os bebês que estão em UTI e internados. Ele não consegue mal atender esse público que necessita, ele não tem como atender as crianças que estão nas casas e que estão saudáveis. Por isso é tão importante, desde a gestação, a gente orientar a gestante sobre a amamentação. Por isso é tão importante ajudar as mulheres a terem sucesso na amamentação, para que elas possam ter leite. Aliás, toda mulher tem leite. O que é difícil é a manutenção dessa produção, porque o leite não é assim, uma forma instintiva, apenas orgânica. Na verdade, ele passa também pela vontade, pelo estímulo adequado. Então, é importante. Fala, Altamiro. Eu costumo dizer que a próxima angústia da mãe, quando o neném sai da barriga, é se ela vai dar conta da amamentação. Então,
estava conversando com a Luciana há pouco, se ela tiver a oportunidade de conhecer o pediatra que assistirá o seu filho após o nascimento ou sua filha, é de fundamental importância. Vai reduzir muita ansiedade e ela já vai começar a ter a orientação da amamentação nesta fase. E outra coisa que é importante é colocar o bebê no seio na primeira hora de vida. Sim. Isso é essencial, porque ajuda na descida dos hormônios que vão ajudar essa produção. Então, assim, seja cesárea, seja parto normal, a amamentação na primeira hora de vida salva 1 milhão de crianças por ano no mundo. Daqui a pouco, quando a gente voltar, eu faço as outras perguntas que tem aqui. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na AltV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, 11h30 da noite. Hoje, excepcionalmente, a participação da AFIPESP, nossa parceira das terças, quintas e sextas, falando sobre a PEC da Previdência Social. Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Frente Nacional São Paulo em luta pela aprovação da PEC 555/06. No próximo dia 25 de maio, segunda-feira, 9 horas, a Frente Nacional São Paulo em defesa da Previdência Social, a luta pela aprovação da proposta de emenda constitucional, realizará seminário na sede social da AFIPESP, a Rua Doutor Bittencourt Rodrigues, 155, terceiro andar, no centro de São Paulo. Gisele, desde quando a Frente Paulista está na luta pela aprovação dessa PEC? Desde que foi criada em 2011. E ela foi idealizada justamente com esse intuito, o de unir as forças das entidades do funcionalismo do Executivo, Legislativo e Judiciário, dos servidores federais, municipais e estaduais, pela aprovação desta PEC. E o que foi alcançado até agora? Em 4 anos de trabalho, a Frente Nacional São Paulo em defesa da Previdência Social Pública, já conta com mais de 100 de representações em todo o país. A categoria também tem realizado constantes encontros para discutir o desdobramento político da PEC, além de traçar estratégias políticas para viabilizar a sua votação e aprovação. A AFIPESP, que integra a frente, por exemplo, já entregou um abaixo-assinado com mais de 30 mil assinaturas ao deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que é o relator da PEC. Gisele, a Frente Nacional São Paulo em defesa da Previdência Social publica também a participação de simpósios em outros estados, é isso? Com certeza. Inclusive, a Frente Paulista foi referência para a criação de grupos análogos em outros estados. O grupo é coordenado por Luiz Fux, primeiro vice-presidente da diretoria do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e por Paulo Lino Gonçalves, diretor-secretário do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central em São Paulo. Ok, só para registrar aqui, não é? Frente Nacional São Paulo em defesa da Previdência Social Pública. Gisele, muito grato pela tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala, mas eu quero só perguntar ainda para você sobre a realização desse simpósio. Fatos relevantes, Gisele? Em todos os encontros, acontecimentos importantes são colocados, questionados e discutidos. Mas, no momento, a ideia, além do que foi exposto, é recuperar o contato e a participação das entidades em que, em algum momento, fizeram parte da frente. O seminário também deve apresentar palestras sobre as mentiras do déficit de seguridade social, bem como uma avaliação política da atual situação do funcionalismo em Brasília. Gisele, agradeço a tua gentileza mais uma vez. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o ginecologista Dr. Altamiro Ribeiro Dias Júnior, a pediatra Luciana Herrero, a biomédica Tânia Vulcani de Freitas e o delegado de polícia aposentado, Dr. Reinaldo Corrêa. Luciana, fala para a gente desse diário de bordo da família grávida. Esse é primeiro um livro meu. Primeiro porque família grávida, né? Sim. Porque quando uma mulher engravida, não é apenas ela que engravida. Querendo ou não, o marido, a sogra, a madrinha, todos estão envoltos nessa gestação, acolhendo. Até o médico. Até o médico, nós médicos, né? Então, esse é um livro que ele traz tanto orientações físicas, emocionais, recadinhos para os papais, porque papai também tem que participar da gestação de forma ativa. Dicas para as vovós, como ajudar sem interferir demais. Enfim, é um livro para a família. A gente fez com muito carinho. E a gente vai agora lançar, em junho, o segundo livro, porque, na verdade, é uma trilogia. Esse para gestação, o segundo é sobre parto, que é o diário de bordo do parto. E aí, o ano que vem, a gente lança o diário de bordo da amamentação. É uma trilogia aí desse período. Olha, você
totalmente imparcial, né, aqueles que ligam para o 50526622 para dizer que a Rayala já ganhou. A Rayala da nossa produção. Então, pois ela está grávida e a nossa gestora gentilmente nos contou essa novidade. Eu dei presente para a Rayala, porque ela merece, né? Imediatamente. Tem algumas perguntas que chegam aqui. Doutor Altamiro, será que já perguntaram isso para o senhor? Marilúcia Buarque, de Bauru. Marilúcia pergunta, cesárea ou parto normal? Bom, eu vou responder dessa maneira, essa pergunta de uma maneira um pouco mais tranquila. Quantas vezes faz essa pergunta, senhor, diariamente? Diariamente. Eu não vou ser hipócrita. Para o médico, é muito mais simples ter uma cesárea eletiva marcada para 6 horas da tarde, que ele chega no hospital, faz o procedimento em 50 minutos escutando música clássica. Para a paciente, também não serei hipócrita, o melhor é o parto normal. E para o feto que está vindo, o processo de passar pelo canal de parto, esse estresse é muito importante. O que não acontece na prática é o bom senso. E pasmem vocês, a pressão pelo parto cesárea não é feita pelo médico, é pela paciente. Sim. Quem pede o parto cesárea com medo das dores e do pouco esclarecimento do trabalho de parto é a paciente, não é o médico. Se vocês forem em qualquer hospital particular, não do Estado, e olharem as cesáreas, os procedimentos agendados para o dia, 90% em média são partos cesáreos. São partos cesáreos, exatamente. Eu não vou entrar no mérito da normatização do Ministério da Saúde com relação a essa sistematização do parto normal, mas eu concluiria essa pergunta da seguinte forma. Bom senso. Aqui, o parto normal costuma dizer o seguinte, aquela paciente que entra em trabalho espontaneamente, que tem a dilatação de maneira adequada, as contrações de maneira adequada, e chega o momento que nasce a criança. Quando o médico segue esse preceito, conhece o paciente, faz isso, ele não erra. Aonde acontecem os problemas? Quando ele vai querer inventar moda. Então o feto que não está descendo, vai querer colocar um fórceps, ele não sabe a apresentação espacial da cabeça, então aí dá problema. Portanto, se for possível, o melhor é que todos os partos fossem normais. O ideal para o bebê, vou puxar a sardinha para o meu bebê aqui, é o trabalho de parto. A cesárea eletiva, especialmente antes de 39 semanas de gestação, aumenta em 120 vezes as chances de ir para uma UTI. Só que, às vezes, é uma mescla do conforto do profissional e da mãe. Ah, mas a data é mais bonita, é perto do aniversário. Então, vamos pedir e vamos prestar atenção em quem precisa ali, que é aquele bebê. Então, esperar o trabalho de parto é fundamental. Agora, que é como se o bebê apitasse o início do jogo. Agora, como vai ser o resultado do jogo? Se ele vai ser Corinthians, São Paulo, parto normal, cesariana... Aí a evolução do trabalho de parto e o cuidado com a fisiologia do parto vai mostrar. O importante é que as mães, você falou tudo, que elas não tenham excesso de ativismo, mas elas tenham conhecimento embasado, medicina baseada em evidências, e que elas entendam como é a fisiologia do parto normal. Porque a dor do parto, hoje em dia, tem anestesia. Você tem anestesia. Elas acham que a cesárea vai abreviar a dor, realmente abrevia, porém se esquecem que a cesárea nada mais é do que uma cirurgia. Corte, né? De médio corte. Depois vai ter todo o problema da recuperação. Exato. Deus o livre, eu fiquei uma semana de cama, Deus o livre. Quando você assiste a um parto normal, a paciente 6 horas, você chega para passar a visita, ela está sentada de pernas cruzadas no sofá do quarto. Ué, a gente não viu isso no... Exatamente. No caso o que é? A duquesa, do condessa? Não, da nossa princesa. Não, a princesa que nasceu. Não estou falando da mãe, estou falando da mãe, que em 2 horas saiu para Gente, apresentar. inacreditável. Não foi em 2 horas, não, também, coitada. 2 horas e meia. Não seja ruim. Ela entrou em trabalho de parto no hospital, ela teve o trabalho de parto com muita tranquilidade, então ela não foi correndo na primeira contração para o hospital, ela já estava em trabalho de parto. Ela foi em trabalho de parto para o hospital, tranquilamente, foi acompanhada em 2 horas e meia. O bebê nasceu. Isso é um sonho, porque não acontece. Né? Imagina que vai chegar nessas 2 horas. Se fosse assim, seria ótimo. É uma realidade. Foi com ela, porque não vai ser. É exceção. Nosso contato, doutor Letísio. Boa tarde, doutor Letísio. Tudo bom? Como é que você está, Zé Copé? É prazer tê-lo aqui, doutor Letísio. Tudo em ordem? Doutor Letísio, por favor, nosso tema de hoje é sobre plástica pós-gravidez. Muitas mulheres engordam demais durante a gravidez e, na sequência, recorrem à cirurgia plástica, doutor Letísio. Zé Copé, não é bem assim. Não é que as pacientes, às vezes, engordam demais.
Às vezes a paciente engorda normal 9, 11 quilos. E o que acontece? Principalmente no abdômen. O músculo distende, porque o feto, a criança, faz uma projeção anterior. E você tem dois músculos no abdômen que chamam retos abdominais. E eles acabam se afastando um do outro. Então, muitas vezes a mulher fala, puxa vida, eu não engordei tanto, eu fiquei com uma barriga muito feia, fiquei com uma barriga muito flácida, com muita estria. É devido a isso, Zancopé, não necessariamente que a paciente tenha engordado demais. Isso que a gente chama o comum de uma sequela pós-gravidez. A diástase do músculo reto abdominal e uma flacidez de pele. Às vezes a paciente não engordou muito e tem toda essa sequela. Embora tem outras que engordam bastante e tem essa sequela também. Outro problema que ocorre no pós-gravidez são as mamas. Às vezes as pacientes ou não amamentam, ou amamentam 6 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos a gente ouve, mas tem o problema que acontece. Muitas vezes a mama, não existe uma regra. A mama pode fazer uma hipertrofia durante a gravidez, quer dizer, ela aumenta, fica aquele seio farto, bonito. E muitas pacientes, no pós-parto, essa mama atrofia, ela tem uma involução. Então o que acontece? Ela diminui de volume e cai. Isso são sequelas pós-gravidez que não dependem do peso do paciente. Agora sim, tem aquelas pacientes como você falou, Zancopé, tem pacientes que engordam 25, 30 quilos numa gravidez. Aquela história, mas eu tenho que comer por 2, eu soltei mesmo na gravidez, eu curti muito minha gravidez, foi muito bom, comi tudo que eu tinha direito. Então aí sim você tem uma sequela que além da diástase do músculo reto abdominal, do aumento da mama e depois essa atrofia, porque também tem mulher que aumenta a mama e fica grande, não volta mais. E tem mulher que aumenta e depois volta, ela atrofia e fica menor, e cai. Então não existe uma regra básica do que acontece no pós-gravidez. Você entende, né? Mesmo que você fique com a mulher fique com peso normal de 9, 8 quilos, tem mulher que até fica menos pesada na gravidez. Ela é meio gordinha, chega na gravidez, ela emagrece, não se sabe por quê. E ela fica menos pesada. Assim mesmo, ela às vezes tem sequela. Então, a sequela pós-parto não está associada com peso, e sim com a gravidez em si. Aí, depende muito do que vai acontecer. Você faz mamoplastia, às vezes a mamatrofia você coloca prótese e monta, ou só coloca prótese, você faz abdominoplastia, faz lipoescultura. Muitas vezes, quando ganha muito peso e perde muito depois, causa uma flacidez interna de coxa, você tem que fazer, além da lipo, um lifting de coxa. Então, não existe uma regra básica. A gravidez é uma bênção para as mulheres, porém tem uma sequela, tem um pós-parto. E isso não tem regra, não tem o que vai acontecer. Qual é a recomendação para como eu falei com uma moça que trabalha com vocês hoje? Estou grávida de 3 meses. Qual é a recomendação que a gente pode dar? Mantenha o peso mais próximo da naturalidade, ou seja, engorde 8 quilos, 9 quilos, 10 quilos, depende da estatura de cada uma. A chance de você ter uma sequela maior é menor. Ei, doutor Letísio, agradeço mais uma vez tua gentileza com gente que fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Saúde e paz para todos aí. Doutor Reinaldo, Jair do Butantã, como foi possível que nos últimos dias a Cracolândia tivesse a expansão que teve? A Cracolândia, nós não temos, vamos dizer assim, controle mais sobre ela. Por mais programas que tenham sido feitos pelo Estado e pela Prefeitura, a grande dificuldade é que a maioria que está lá não quer tratamento. A maioria que está lá quer liberdade. Eles têm a liberdade maior do mundo, quer dizer, eles têm um tempo a tudo. Eles dormem a hora que bem entender, né? Eles se alimentam a hora que dá fome, qualquer estabelecimento acaba dando sanduíche, acaba dando a marmitex. Quando eles precisam comprar droga, é só ameaçar limpar o para-brisa de um carro, a pessoa já desce o vídeo, já dá um monte de moedas para que ele nem o faça. E aí ele vai levando. Agora, você vai oferecer a ele um tratamento para retirá-lo da rua, né? Para ressociá-lo à sociedade,
para que ele acorde às 5, 6 da manhã para ir para um trabalho, no ônibus lotado, para ganhar um salário mínimo, voltar no final do dia, cansado, ele não quer. Essa é a grande dificuldade. E aí o que acontece? É difícil. Quando você tem um acúmulo de pessoas em determinado local, esse acúmulo ele se faz sempre crescente. Outros iguais que estão na periferia acabam se deslocando e também indo para lá. Essa está sendo a dificuldade, principalmente aí hoje, da prefeitura. As autoridades não podem fazer nada. Todo mundo acha que ele tem o direito de ir e vir e ficar, né? Só que esquecem que na Cracolândia você tem diversos prédios onde as pessoas residem e tem crianças que vão para a escola, recebem a visita de amigos, e eles não recebem visita mais de amigos, e para escolas crianças os pais têm que levá-las. Então essa é a grande dificuldade desse nosso centro, e não é só lá no centro. Nós temos diversas cracolândias espalhadas aí pela cidade, né, em diversos bairros, lamentavelmente. Antes esse problema da droga, lá, de repente... deixaram que... Eu sempre chamo a atenção nas palestras, principalmente quando nós vamos para o interior, nas prefeituras, é para tomar cuidado com as praças. Às vezes o prefeito, numa praça mais distante, ele deixa ela meio amíngua, queima as lâmpadas lá, fica às escuras, de repente passa o usuário de droga, olha, vê lá boa sombra, vê no entorno casas de muro alto, aí ele se estabelece, fica. Aí você passa uma semana depois, tem 2, 3 com ele. Um mês depois tem uns 10, formou-se uma Cracolândia. E tirar depois é difícil, né? Porque aí vem aqueles que defendem a eles nos direitos, eles têm direito de ficar, né? Direito de ficar em termos, né? Tem que ver o direito coletivo também das pessoas que residem naquele local. E hoje a grande dificuldade lá é que você também tem o combate aos traficantes. Porque o que acontece na Cracolândia? Você tem muitos traficantes vendendo droga aos usuários da Cracolândia, mas virou também um ponto de venda de drogas para pessoas que vêm de fora. Sim. E você, invariavelmente, você vê carros parando, pessoas descendo e procurando traficantes para comprar droga lá, né? Então, nós estamos dando combate efetivo, realmente, nunca fizemos tantas prisões de traficantes, mas são traficantes assim, usuários de droga, que no dia a dia estão vendendo droga para quê? Eles vendem... Para comprar mais. Não, para receber o seu pagamento na própria droga, né? Então, ele é usuário de droga, ele recebe o seu pagamento e vende drogas. Se ele for preso, sou usuário. Mas ele está lá na condição de traficante. Lamentável. Infelizmente, lamentável. Um registro em comemoração ao Dia Mundial do Hemangioma. A Abrapel, ou Abrafel, não sei, promove no dia 16, 10º encontro de pessoas com hemangiomas, linfangiomas e outras anomalias vasculares. O evento gratuito acontecerá a partir das 9 da manhã na Câmara Municipal de São Paulo. Inscrições pelo site Abrapel, é PH, por isso que eu estou, abrapel.org.br/o quê? Fica aí. Ok? Está aí o registro. Doutor Altamiro, a gente falou agora há pouco sobre reposição hormonal. Existe uma idade para isso? Geralmente as mulheres entram na menopausa, que quer dizer a última menstruação, dos 48 aos 53 anos. Então o conceito atual é você entrar com a terapêutica hormonal nesta fase, no climatério perimenopausa. Isso seria o período ideal. Para aquelas pacientes que não tenham tido elas problemas de câncer de mama, tromboembolismo, problema hepático ou renal severo. Essas são as 4 indicações absolutas contra a reposição hormonal. Doutor Reinaldo, Daniela de Santana, já vi muitas matérias de TV falando sobre o uso de drogas em festas de faculdade. Um absurdo. Poderia ser controlado? Pergunta Daniela de Santana. O controle aí passa a ser do reitor, como nós falamos, se as festas ocorrerem dentro do campus. Fora do campus, dentro de um estabelecimento, aí nós teremos um certo controle, mas é difícil. Se você pensar que você tem, às vezes, 500, 1.000, 1.500 pessoas numa festa, você fazer o controle das drogas que estão sendo utilizadas, e eles levam para dentro de diversas formas. E nós temos hoje uma gama de drogas terrível, em termos de pó, líquido. Hoje, aqui em São Paulo, hoje o nosso problema maior na noite são as drogas sintéticas, começando o êxtase, que é uma das drogas da noite, droga que é chamada droga do amor, abre a pessoa a novos relacionamentos. Tem comercial, né? E o pior que o êxtase tem risco de morte. Sim. Por quê? Quando a pessoa está sob o efeito do êxtase, o rim deixa de funcionar. E aí, na agitação da festa, ele tem a temperatura corporal aumentada.
ele passa a ter muita sede. Ele começa a tomar muito líquido e não põe para fora, só entra. Sobrecarrega o aparelho circulatório, obriga o coração a bater mais depressa para fazer circular aquele a mais. E aí ele sai, né, para uma convulsão, e se não tiver um pronto atendimento, ele tem a morte. Ok, achei aqui, doutora Luciana, Elisa do Jardim Guarapiranga. Pais que não querem vacinar os seus filhos, como a senhora analisa isso? E, na verdade, a filosofia é de cada família, né? O Ministério da Saúde existem famílias que são contra, porque a vacinação é quando nós utilizamos de antígenos, pedacinhos de bactérias, ou enfraquecidas ou mortas, e a gente injeta numa criança com uma apresentação daquela doença para ele desenvolver uma proteção contra aquele antígeno, mas assim, que é inofensivo, na grande maioria das vezes. Existem algumas famílias que não querem fazer essa apresentação. O Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, alerta quanto a esse risco, porque vai voltar e pode surgir doenças que já estão extintas. A gente teve um caso, né, de surtos aí de rubéola, doenças que a gente achava que estava controlado. Então, assim, não dá como interferir no livre-arbítrio de cada família. Mas a gente tem que alertar dos riscos que estão iminentes de cada escolha. Então, assim como o parto é um assunto bastante polêmico e cada um tem uma sua filosofia, também dar ou não dar as vacinas. Mas, olha, uma vacina que é boa, deliciosa, de graça, vem numa embalagem super maravilhosa, está aí, só disponível e gratuita, é o leite materno. Doutora Tânia, rapidinho, reprodução assistida, alterou-se muito nesse tempo todo, são 37 anos. Como é que é a Luísa? Louise Brown, foi a primeira delas, 37, já tem 37 anos. Já tem 37 anos, nos dias exatamente. atuais, ainda existe essa procura? Olha, existe bastante, principalmente mulheres que têm acima de... Hoje em dia, as mulheres estão procurando engravidar numa idade muito mais avançada, né? E quando elas procuram, às vezes ela tem uma dificuldade maior para engravidar, né? O preconceito ainda existe? Eu acho que não. Foi superado. Cada vez menos, pelo menos. Não é muito difícil, mas menos, porque está mais comum a gestação tardia, né? Exatamente. Que os nossos amigos ginecologistas falam gestante idosa. Vamos dar uns tapas nele, gestante idosa. Sua mãe. Eles falam gestante de 35 anos é idosa, não é, Arlindo? Acima de 40. Ah, é pior ainda, tem 41. Não é, doutora? Pois é. Dá para estabelecer uma idade? Acima de 40 anos, a fertilidade espontânea cai muito. Perfeito. Então seria uma idade... Quer dizer, precisa ver aonde ela vai fazer. E esse é um assunto muito complexo. Pelo seguinte, está se lançando muito mão dessa ferramenta, que é ótima, mas sem a necessidade devida. Exato. E FIV, fertilização in vitro, não é inócuo. Você, na maioria das vezes, não está sabendo o que está transferindo. Então, isso é um assunto muito complicado. Eu já tive vários problemas. Altamiro, tem uma forma de entrar em contato com o senhor? Tem algum endereço, um site? Eu posso dar o site. Posso falar? Por favor. www.altamirodias.terra.com.br. Agradeço a gentileza um prazer de ter imenso. participado do nosso Gente que Fala. Doutora Luciana, onde eu encontro o diário de bordo da família grávida? Aninhare, de ninho, de aninhar, aninhare.com.br. Grato por ter vindo ao nosso É um prazer, Gente que Fala. Obrigado. Doutora Tânia, eu acho a senhora através do laboratório, como é que é o nome Laboratório Inteligene, posso dar o telefone? Por favor. 3587-1982. E eu queria deixar um recadinho. Essas pacientes não deixem, para ter os sintomas de câncer, do câncer de ovário, para procurar um médico. Embora hoje não existam exames laboratoriais efetivos, né, como exame de sangue ou exame de imagem, para a detecção precoce desse tipo de câncer, vocês que têm um histórico familiar, vocês podem fazer um teste genético para ver se vocês têm alguma predisposição ao desenvolvimento desse tipo de câncer. E hoje, alguns testes são cobertos pelos planos de saúde. Então, busquem aí os seus direitos e se previnam. Foi muito bom tê-la aqui. Muito obrigada. Doutor Reinaldo Correia, grato por ter vindo ao Obrigado. nosso Gente que Fala. É sábado a palestra, senhor? Sábado a palestra. Onde? Na Escola Paulista de Medicina, Brigadeiro Luiz Antônio 278.
Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.